Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba. Estamos aqui para mais um programa Estudando Marcel Benedetti, programa de todas as terças-feiras. Agradeço imensamente a vocês que têm nos acompanhado. Estamos estudando o livro Animais, Tudo o que Você Precisa Saber, da Mundo Maior Editora. Um livro de perguntas e respostas, deixado pelo nosso companheiro Marcel Benedetti. Um livro muito didático, muito simples de compreensão. E nós estamos já na questão número 40. Então vamos lá, questão número 40 para a gente ler aqui agora. Como se processa a reencarnação entre os animais? Temos falado bastante sobre isso nos últimos programas. O espírito André Luiz perguntou ao seu tutor, que o orientava no mundo espiritual, durante o acompanhamento de um caso de reencarnação de um ser humano, se os processos de reencarnação eram diferentes dos que estavam estudando no que se refere aos animais. Como resposta, ouviu que são idênticos. Os processos reencarnatórios de seres humanos e de animais não diferem em nada. Assim, o espírito não importa se é estagiário na fase animal ou humana, ao ter o corpo físico desligado pelo processo da morte deste corpo, se encontrará livre das ligações que o mantinham preso ao mundo físico. Voltando ao mundo espiritual e sendo encaminhados para a reencarnação, somos logo levados a tratamentos diversos do corpo espiritual, em que são reparadas lesões e tratados os traumas emocionais ligados à transição para, em seguida, sermos encaminhados aos processos seguintes, que no caso dos animais acontece de modo idêntico, seremos ligados ao novo corpo remotamente. Uma vez unidos energeticamente e à distância ao corpo físico, iniciam um processo de miniaturização, isto é, as células de nosso corpo espiritual se contraem e se fundem, tornando-se cada vez menores, até que em determinado momento nos ligamos ao corpo materno, de modo mais próximo, para nos preparar para o desenvolvimento de um corpo físico na gestação. É muito interessante esse processo que o André Luiz descreve, no livro Missionários da Luz, acho que no Mensageiros também ele fala um pouquinho sobre isso. Mensageiros vem antes do Missionários da Luz. A gente percebe o quão é trabalhoso o processo reencarnatório. E por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes nós não damos valor à nossa encarnação. Nós não damos valor a algo que foi preparado com muito carinho, com muito amor pelos nossos amigos espirituais. Nós humanos, nós temos a possibilidade de participar do processo reencarnatório, fazendo algumas escolhas, porque nós já temos livre-arbítrio. No caso dos animais, eles não participam desse processo. É isso que difere a reencarnação dos animais e nossa humana. Eles ainda não têm condições de participar desse processo plenamente. Nós humanos já temos. Então nós fazemos algumas escolhas, participamos desse planejamento junto com os nossos amigos espirituais, mas o processo em si da reencarnação, como o André Luiz descreve, ele é idêntico. A miniaturização, todo aquele processo que é feito. Então nós precisamos, nós humanos, valorizar a nossa encarnação, valorizar a oportunidade que nós estamos tendo aqui, porque nós pedimos para reencarnar, alguns imploraram para reencarnar, porque precisam resgatar seus débitos, porque precisam evoluir espiritualmente, e nós temos a obrigação de ajudar a encarnação dos nossos animaizinhos, porque eles estão junto conosco nesse processo evolutivo. Eles estão passando por todos esses processos, estão crescendo junto com a gente. E quem sabe um dia a gente tenha condições, por exemplo, e o Marcel descreve isso de alguma forma nos livros dele, quem sabe a gente tenha condições de, no plano espiritual, participar do processo reencarnatório de um animalzinho. Imagine que maravilha, nós temos condições de ajudar nesse processo. Eu fico imaginando, claro que talvez quem esteja no mundo espiritual tenha uma outra visão completamente diferente da nossa, mas eu fico imaginando quem está no mundo espiritual e às vezes até, entre aspas, se apega àquele animalzinho, o quanto deve ser doloroso de certa forma ver que aquele animalzinho está retornando para o mundo material. Claro que quem está no mundo espiritual tem mais condições, tem mais acesso às vezes, um espírito mais elevado, obviamente, tem mais acesso a quem está aqui na matéria, às vezes até ajudando aquele espírito que está aqui na matéria, mas às vezes não tem aquele contato ali direto, Não sei, é que a gente tem essa visão muito materialista nossa, Nós temos esse apego ainda, Quando nós
não temos mais aquele ente querido ou aquele animalzinho perto da gente, a gente fica com essa sensação, né? Por mais que a gente seja espírita, acredite na imortalidade, mas é natural que a gente tenha isso dentro da gente, que a gente fique, né, triste, né, com a não presença física, né, daquele ente querido, daquele animalzinho. E às vezes a gente tem esse olhar, né? Puxa, será que os amigos espirituais também pensam da mesma forma? Eu imagino que quem seja um espírito mais evoluído já esteja totalmente desprendido disso. Mas quem acabou de chegar, por exemplo, né, e deve ter os aprendizes lá também, né? Talvez eles tenham um pouco isso ainda, né? Puxa, né, aquele animalzinho vai reencarnar, vai voltar, né, enfim. Mas a gente precisa entender, né? Estando aqui na matéria, e principalmente no mundo espiritual, que é uma necessidade. Reencarnar é uma necessidade para o processo evolutivo de cada um de nós, humanos e animais. Quando a gente consegue minimamente entender isso, a gente consegue sofrer menos. Porque aquele que partiu, cumpriu com a sua jornada nesta encarnação, terá uma nova oportunidade numa nova encarnação, e eu já falei aqui, quem sabe a gente tenha a permissão, né, quem sabe a gente tenha o merecimento de participar, de estar ao lado daquele animalzinho, daquele ente querido junto numa nova encarnação. Eu não tenho vergonha nenhuma de pedir, pela minha paçoquinha, pela Nina, né, que também partiu, por outros tantos que já partiram, pelo Guinho, né, nosso mascotinho do Jeff. Quem sabe a gente tem a permissão de conviver novamente numa outra vidinha deles. Eu peço sim, não tenho vergonha de pedir não. Para encerrarmos, uma questão lá do livro dos Espíritos, do capítulo Os Três Reinos. Questão 601. Os animais estão sujeitos como o homem a uma lei progressiva? Sim. E é por isso que nos mundos superiores, onde os homens são mais adiantados, os animais também o são. Olha que maravilha. Nós evoluímos, nossos animaizinhos também evoluem, estão todos participando desse processo. Então que a gente seja merecedor realmente de um mundo melhor, de um mundo mais evoluído, né? Quem sabe, né, tendo aí a oportunidade de juntos, né, caminharmos aí em mundos superiores. Esse foi mais um programa, então, Estudando Marcel Benedetti. Muito obrigado a vocês que estiveram conosco. Semana que vem estaremos de volta aqui em mais um programa. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus.